aluna do 6º ano. O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de português e hoje nós vamos falar sobre variação linguística. Vamos lá? Vamos começar com a leitura de uma tirinha? Aqui nós temos duas personagens conversando. Vamos massacrá-los. Vamos! Vamos arrasar eles. Vamos! Mas antes vamos acertar o pronome. Observamos que nessa tirinha as duas personagens estão conversando, elas estão ali numa partida de futebol e de repente no último quadrinho, na última fala, a cobra reclama para o jogo porque está reclamando da maneira como a colega fala. Bem, gente, pensar que a língua é única, que todas as pessoas falam da mesma forma, é um mito. Nós vamos ver que no nosso dia a dia, né, as pessoas com as quais convivemos, elas falam de maneira diferente da nossa. Então, na rua, na escola, no trabalho, as pessoas vão conversar de maneira diferente, tá? E é isso que nós vamos chamar de variação linguística. Então, nós vamos observar que as pessoas de outros países falam diferente. As pessoas, às vezes, até em bairros, cidades ou estados, vão falar de maneira diferente. Às vezes, né, nós vamos observar também que a idade vai fazer com que as pessoas falem de maneira diferente. Então, olha, vamos ver que as variedades linguísticas, elas têm a ver com as condições sociais, tem a ver com as condições culturais, tem a ver com as condições regionais e tem a ver com as condições históricas. Isso quer dizer que a maneira como os brasileiros conversavam e escreviam no início do século XIX não é a mesma maneira que hoje. Bom, nós vamos observar que existem essas várias formas de falar, mas uma é a considerada de prestígio, é aquela que nós chamamos de norma culta ou norma padrão. Bem, gente, a norma culta ou a norma padrão, ela não é a mais importante ou não é a certa, é aquela que tem maior prestígio social, tá? Isso porque ela é mais organizada. E aí nós vamos ver que essa variedade linguística vai ser usada, né, nos livros, nas revistas, nos textos científicos, também vai ser ensinada na escola, né? Agora, as outras variedades receberão o nome de, né, norma popular. E aí, nós vamos encontrar as gírias, os jargões que têm a ver com as profissões, né? E as variedades regionais. Então, elas também fazem parte, né, de todo esse conjunto. Bem, como nós dissemos, né, a língua, né, nós estudamos a norma culta na escola, mas isso não significa que a língua, né, culta, ela é ensinada para condenar, né, ou criticar as outras variedades. Na verdade, gente, nós temos que pensar nas variedades como se fossem roupas, tá? Então você precisa saber qual é a situação e usar a variante mais adequada. Como roupa. Olha, você não vai à praia de terno e gravata. Você também não vai a uma festa de bermuda, de sunga, né? Então você precisa estar adequado. Então nós vamos observar, né, que conhecer todas essas variedades, as gírias, as regionais, a norma culta, na verdade, te ajuda a comunicar, tá? Bom, como nós falamos, nós temos dois tipos básicos, né, de variações, né, de variação linguística. Nós temos os dialetos e os registros. Os dialetos são essas variedades que têm a ver com a região, né, ou território. Vocês já observaram que os mineiros falam diferente dos cariocas, por exemplo? Tem a ver, né, com a questão de idade. Já observou que às vezes você fala uma expressão, fala uma gíria, e o seu vovô, sua vovó fala, que isso, menino?
De onde você tirou essa palavra? Tá vendo? É a idade. Nós vamos ver que também tem a ver com o sexo. Muitas vezes as mulheres usam termos, falam de maneira diferente que os homens. Nós temos a ver com as classes e os grupos sociais, né? Então, as pessoas, né, vão falar de maneira diferente. Bom, nós vamos observar que os registros, né, têm a ver com o grau de formalismo. Muitas vezes, dependendo da situação, eu posso falar de uma maneira bem informal, né, bem tranquila. Estou ali na minha casa, aí eu não tenho uma preocupação com uma concordância verbal, aí eu falo assim, os meninos chegou, aí ninguém comenta. Mas se você, por exemplo, né, quando você estiver numa entrevista de emprego, por exemplo, se você falar assim, o pessoal fala, nossa, tá vendo? Então é a questão da adequação, né? Então tem essa situação do formal ou, né, informal. É igual, por exemplo, às vezes você está conversando com um colega, aí você usa gíria, aí quando você vai conversar com o professor, você vai falar de uma maneira diferente. Bom, então, nós vamos observar, né, sobre a questão das gírias, justamente isso, olha. Então, os grupos sociais vão falar dessa maneira diferente. Então, às vezes, né, os fãs de rap, o pessoal do heavy metal vão usar termos próprios ali. Até, gente, a questão de praticar esportes. Né, as pessoas que praticam esportes ali, determinados esportes, como capoeira, né, vão ter um vocabulário bem próprio, né? E como eu disse para vocês antes, a questão também do jargão, né? A gente observa, por exemplo, o policial militar tem uns termos próprios ali da profissão, o médico também. Então, nós temos aí, né, essa questão do jargão, que está relacionado às profissões. Bem, gente, tranquilo até aqui, né? Então, vamos lá. Como nós dissemos, né, nós temos aí essas variações geográficas. Olha, gente, a língua é portuguesa, mas nós vamos observar que quem nasce em Portugal, ou às vezes em países, né, da África que falam português, vão ter um vocabulário e uma maneira diferente de falar que os brasileiros. Olha, aqui no Brasil a gente fala assim, ô cara. Lá em Portugal eles vão falar, ô gajo, tá vendo? Aqui a gente vai falar assim, eu vou pegar um ônibus. Ou os mineiros vão pegar um ônibus, né? E lá eles vão falar, vou pegar um autocarro, tá vendo? Então nós vamos ter, que legal, mineiro, vou pegar um trem. Lá eles vão pegar um comboio. Olha, então nós vamos ver, né, que isso tem a ver com a variação geográfica. Aqui também, né, no Brasil, algumas regiões falam mandioca, em outras falam girimum, em outras falam abóbora. E é o mesmo legume lá, né? Bom, nós vamos ver, gente, olha que legal isso aqui, variante histórica. Eu quero que vocês observem esse texto aqui, olha, é olhar mesmo, olha como está escrito. Quando você dá uma olhada, né? Mandaei comigo, cá vem meu amigo, irei má de avigo, você fala assim, que isso? Isso é português. Tá? É português, só que é português de um outro século, tá? Lá da época das cantigas de amigo, tá? Então, na época da Idade Média, olha como a língua evoluiu. Do lado de cá, vocês podem observar a tradução. Olha lá, tenho notícias que hoje chega meu namorado, irei vê-la, mãe, a Vigo. Olha só, isso aqui era uma cantiga, né, falando isso, o namorado tinha ido para a guerra e a namorada está esperando pela volta dele. Então ela fica sabendo que vai chegar uma embarcação e provavelmente o namorado está lá. Então ela avisa a mãe que vai a Vigo, é um lugar para, né, encontrar com o namorado. Olha, gente, que coisa interessante. Nós vamos observar que na época da Idade Média, nem a palavra namorado existia, né? Existia, ele vai falar, meu amigo, e que virou namorado. Você só, que isso, Maria Alice, que incrível. Mas vejam bem, em inglês acontece isso, já observaram? Você tem o boyfriend e a girlfriend, que é o namorado ou a namorada, tá vendo?
Bom, olha, um anúncio, né, do século XX, olha, 1927, olha só como até a forma, a maneira era diferente. E aqui nós vamos observar a presença, aqui a palavrinha não está dando muito para ver, mas ela está escrito com 2 L's. Então, gente, nós tivemos vários acordos ortográficos que acabaram com letras duplas, mudaram a acentuação. Olha, a língua foi evoluindo ao longo do tempo. Bem, como eu disse, né, as variantes sociais, né, que nós temos aí, as palavras restritas de uma comunidade. E, gente, olha, até a questão do grau de escolaridade vai influenciar na maneira da gente falar. É verdade. A pessoa, né, quando não tem o contato com a escola, ela fala de uma maneira. Quando ela começa a estudar e vai adquirindo ali, né, aspectos da norma culta, ela vai mudar a maneira de falar. Bom, e aquilo que eu comentei com vocês, lembra da roupa? Pois é a situacional, ou seja, dependendo do ambiente que nós estamos, nós vamos falar de maneira diferente. E aqui a moça está numa entrevista de emprego, ela falo, olha como ela fala chique, falo fluentemente o inglês, espanhol, francês, russo, italiano. E aí o entrevistado pergunta, e o português? Aí ela vai falar aquele regional lá, aí varia, tá vendo? Então aqui nós temos essa questão aí da situação. Bom, eu comentei sobre os graus de formalismo, né? Então nós temos aí, olha, o formal, uma linguagem mais cuidada, é a variante culta padrão. Aí tem um coloquial, a palavra coloquial vem de colóquio, vem de conversa, vem de diálogo. Então, quando 2 pessoas estão conversando. Então, as construções gramaticais são mais soltas, né? As pessoas ficam repetindo. Às vezes, acontece aqui com a gente na aula. Aí eu fico falando assim, né, gente, né, gente, né, gente. Porque a nossa aula tem a ver com o coloquial, embora estamos estudando a variante formal. Mas a gente é um diálogo. Bom, a informal, né, que é justamente ali as pessoas íntimas, amigos, né, as pessoas da mesma família. E quando a gente escreve, gente, na variante informal, muitas vezes a gente usa abreviações, né, a ortografia mais simplificada. Bom, terminado essa parte de variantes linguísticas, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre os textos argumentativos, porque também nas atividades, né, dessa semana você vai encontrar, né, falando sobre os textos argumentativos. E aí nós vamos ver o seguinte, o que é um texto argumentativo? É aquele texto que visa convencer alguém, né, a fazer alguma coisa, né? Então nós temos aí, né, uma tese que é a ideia que vai ser defendida, né, e os argumentos, né, para a defesa dessa tese. Então vamos lá. Então isso é o texto, né, argumentativo. Nós temos vários tipos de textos argumentativos, né? Mas hoje nós vamos estudar um apenas, tá bem? Bom, então, como eu disse, né, o texto argumentativo, normalmente ele tem uma estrutura. E essa estrutura é um parágrafo inicial que é curto, vai apresentar essa ideia. Aí depois o autor vai desenvolver essas ideias. Então, ele vai fundamentar, ele vai comprovar aquilo que ele está falando, ele vai, né, trazer esses elementos para provar que ele está certo. Tá? Exemplos claros. E a conclusão, ele vai apresentar aí a solução para aquele problema apresentado, né? Voltando àquilo que ele tinha falado. Então, esses são os elementos, né, de um texto argumentativo. O texto argumentativo que nós vamos ver hoje é o carta de leitor, né? A carta do leitor. A carta do leitor, gente, ele vai normalmente circular em revistas, em jornais, e tem a ver com o seguinte, gente. O leitor, ele leu uma matéria ali naquele jornal, naquela revista, e ele quer se posicionar,
Ele quer se posicionar. E aí ele vai, né, argumentar, vai mostrar o ponto de vista dele a respeito daquela matéria, tá? Então, essas cartas, elas serão publicadas aí, né, nas revistas, nos jornais. Bom, olha só, então, como eu disse, a carta do leitor, ela tem a intenção de explicitar a opinião dos autores a respeito de algum artigo ali ou reportagem, tá? Então, nós vamos ver que ela é essa estrutura narrativa e apresenta, vai tentar convencer ali o interlocutor e ela apresenta essa estrutura, né? A gente já viu isso em outros tipos de carta. Local e data, o cumprimento formal, que a gente chama ali de vocativo, prezado, editor, caríssimo, né? Então tem esse vocativo. E aí vai depender ali do órgão, né? E aí nós temos aqui, né? Ele vai fazer a menção, a matéria, o objetivo ali do texto, ele vai contextualizar. E depois nós vamos ver que ele vai desenvolver, vai colocar a opinião dele, colocando esses dados, esses exemplos, né, adequados. E aí ele vai terminar ali, né, colocando a sua, né, conclusão. A carta do leitor vai exigir, já que nós estamos falando, a aula começou com variação linguística, né, vai exigir a linguagem formal, porque é uma carta que vai ser publicada ali no jornal, na revista. Então, a variante, né, que vai ser exigida será a variante, né, a linguagem formal, o padrão culto. Bom, meninos, para essa aula eu usei, né, o livro Português e Linguagem, né, e usei o Produção de Texto. Bem, então nós vamos fazer uma pequena revisão aí do que nós vimos hoje, né? Então, na aula de hoje, nós vimos sobre as variantes linguísticas. Vimos que as variantes linguísticas, né, elas têm a ver com a região. Então, muitas vezes, né, vocês já leram muitos quadrinhos com o Chico Bento, e ele fala lá o caipira, né, ok? Então, tem a ver com a região. Nós vimos também aqui, por exemplo, que os cariocas vão falar de uma maneira, os mineiros vão falar de outra, variante regional. Nós vamos ver que as variantes também têm a ver com as questões, por exemplo, de grupos sociais. Os surfistas falam diferente, né, dos skatistas, que vão falar diferente de quem faz capoeira, por exemplo. Então, nós temos essas questões desses grupos. Vimos também que a idade vai influenciar. As pessoas mais jovens vão falar de um jeito, as pessoas mais velhas vão falar de outro. E nós vimos que tem a ver também uma situação que o contexto situacional. Se eu estou numa entrevista de emprego, eu vou usar, como nós vimos aqui, o caso da carta do leitor, é uma situação formal. Então, a carta do leitor não vai começar, e aí, velho? Não pode. A carta do leitor vai começar assim, prezado editor. Ok? Mas agora, se você está lá com seu amigo, você não vai conversar com seu amigo assim, prezado amigo, vamos empinar pipa, vamos soltar papagaio? Você não vai conversar assim, né? Você vai conversar, e aí, velho, vamos para a rua, vamos empinar pipa? Então, nós tem a ver com essa, né, situação, ok? Bom, sexto ano, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, tá? E eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!